Olá, eu sou o Teacher Flávio e gostaria de te dar boas-vindas ao nosso curso. Essa é a nossa primeira aula e agora eu vou explicar um pouco como funcionam as nossas aulas. No nosso curso, a cada aula nós trabalharemos com um texto. A opção por trabalharmos com texto se deve ao fato de acreditarmos que nenhuma frase, nenhuma expressão e nenhuma palavra vem isolada de seu contexto, e é no texto que esse contexto é dado de forma mais ampla. Toda aula, portanto, é baseada em um texto. E conforme formos avançando no curso, os textos se tornarão cada vez mais complexos, de forma a trabalhar variados aspectos da língua inglesa. Cada aula será dividida em 5 partes. Primeiramente, o texto a ser trabalhado será apresentado e eu vou realizar uma leitura por inteiro. Num segundo momento, eu vou ler frase por frase e explicar a estrutura, os elementos que compõem as frases. Feito isso, nós iremos praticar a pronúncia. Então, eu vou pronunciar cada uma das frases e darei tempo para que você repita cada uma delas. Na quarta parte, eu irei ler o texto todo outra vez, de modo a juntar todas as frases exploradas. Por último, eu apresentarei alguns exercícios que eu mesmo resolverei de modo a ilustrar o conteúdo abordado. E após cada uma das aulas, você terá que fazer os exercícios disponíveis na plataforma do aluno. Bom, era isso que eu tinha para dizer e agora vamos pôr a mão na massa. Primeira parte, leitura do texto. My wonderful family. I live in a house near the mountains. I have 2 brothers and 1 sister, and I was born last. My father teaches mathematics, and my mother is a nurse at a big hospital. My brothers are very smart and work hard in school. My sister is a nervous girl, but she is very kind. My grandmother also lives with us. She came from Italy when I was 2 years old. She has grown old, but she's still very strong. She cooks the best food. My family is very important to me. We do lots of things together. My brothers and I like to go on long walks in the mountains. My sister likes to cook with my grandmother. On the weekends, we all play board games together. We laugh and always have a good time. I love my family very much. Segunda parte, leitura e explicação das frases. Ok, depois de termos lido todo o texto, vamos trabalhar frase por frase, destrinchando cada um dos seus elementos. My wonderful family. Minha linda família. I live in a house near the mountains. Eu moro em uma casa próxima às montanhas. Então, esse aqui é o verbo morar. Live. Eu moro em uma casa próxima às montanhas. I have 2 brothers and 1 sister. Eu tenho 2 irmãos e uma irmã. Esse aqui é o verbo have, que é o verbo ter, conjugado para a primeira pessoa. Ele é um verbo irregular, diferentemente do live. Então, se aqui nós tivéssemos, ao invés de I, nós tivéssemos he, she, it, esse have aqui passaria a ser has, H-A-S, has. Mas como é I, como é a primeira pessoa, então vai ser have. And I was born last. E eu nasci por último. I was born é eu nasci, ok? Last, por último. My father teaches mathematics. O meu pai ensina matemática. Ou meu pai leciona matemática. Percebam que o verbo teach, aqui, que é ensinar, termina em ES. Esse tipo de terminação nós vamos ver ela ocorrendo em vários momentos quando for o presente. No presente, para he, she, it, nós colocamos S no final dos verbos. Mas como aqui é um verbo terminado em CH, nós colocamos ES.
ok? Se fosse o verbo live, aí seria my father lives, porque já tem o E, então eu só coloco o S. Se fosse o verbo work, my father works, coloco só o S, porque não termina em CH, não termina em S, não termina em SH e não termina com E, certo? Então eu só coloco o S nesses casos. Mathematics é matemática. Mathematics. Então esse TH faz com que a gente leia mathematics. And my mother is a nurse at a big hospital. E a minha mãe é enfermeira em um grande hospital. Percebam aqui a ocorrência do is. O is é o verbo to be no presente para he, she, it. My mother é uma mulher. Minha mãe é uma mulher. Então ela é she. Para she, o verbo to be é esse aqui, é o is. Nurse é a enfermeira at a big hospital. O at é uma preposição de local, ok? De lugar aqui. Qual que é o lugar? A big hospital. Um grande hospital. Esse e que está ocorrendo aqui e este daqui são chamados de artigos indefinidos. Ou seja, é um, uma, uns. My brothers are very smart and work hard in school. Os meus irmãos são muito inteligentes e trabalham duro na escola. Ou seja, estudam bastante, trabalham duro, work hard, in school. Então aqui temos também outra preposição de local e é a escola, na escola. Ok, vejamos aqui a ocorrência do are, que é o verbo to be no presente para they. Quem que é o they aqui? My brothers, são eles, certo? Então, quando eu coloco eles, plural, o verbo to be se transforma em are. Antes era is, aqui em cima estava is, aqui embaixo está are, porque é plural, ali é singular, ali a gente está falando somente da mãe, aqui nós estamos falando dos irmãos, então é are. My sister is a nervous girl. Outra vez, o verbo to be is aqui porque nós estamos falando de sister, ok? Nós estamos falando da irmã. E aqui nós temos um possessive adjective, ou seja, um adjetivo de posse, meu. Eu está aqui, ó, I. Então, é o personal pronoun. E o my é o possessive adjective do I. Então, eu, meu. My sister is a nervous girl. But she is very kind. Outra vez, vejamos aqui, ó. She is. Ela é. Esse but é o mais. Mas ela é muito gentil. Kind é gentil. Very está intensificando, correto? Então, é o muito. Muito gentil. My grandmother also lives with us. Minha avó também mora conosco. Então, esse with us é conosco, ok? Com a gente, com nós, conosco. My grandmother, minha avó. Então, mãe é mother. Grandmother é a avó, ok? Also é também, também. Veja aqui, ó, a ocorrência do verbo live, ok? Com she, que é grandmother. A avó é ela, é uma mulher. Então, eu tenho que colocar lives. E não live como aqui em cima. Ó. Aqui está I live, porque está ocorrendo com I. Mas quando ocorre com he, she, it, no caso aqui é she, então eu tenho que colocar um S no final, porque já tem o E. She came from Italy when I was 2 years old. Então, ela quem? A minha avó. Came é o passado do verbo come, ok? Então, o verbo come é um verbo irregular que no passado vira came. Então, você vai tirar o O e colocar um A. Came from Italy, da Itália, ok? Então, ela veio da Itália quando eu tinha 2 anos. Italy é Itália, é o país Itália. From é a preposição que indica desde ou de algum lugar. Então, que veio de algum lugar. Por exemplo, se eu falo I am from Brazil,
Eu sou do Brasil. Eu venho do Brasil. Então, from é de, preposição de. Para lugares, para tempo também. When, esse when aqui indica tempo, ou seja, quando. Ele vai ocorrer bastante em inglês, quando você estiver falando de tempo. When é quando. I was. Então, eu tinha. No português nós falamos, eu tinha 2 anos. Em inglês, ao pé da letra, nós falamos, eu era 2 anos velha, tá? Old é velho. Mas nós não traduzimos assim, obviamente, né? I was 2 years old, ao pé da letra é eu estava 2 anos velha. Em português não é eu tinha 2 anos. Então, 2 years, 2 anos. O was aqui é o verbo to be no passado, usado no singular, correto? Então, eu estou falando de uma pessoa só, que sou eu. Então, no passado, o verbo to be vira was. Se fosse plural aqui, aí não seria was, seria were. W-E-R-E. Were. Mas como é apenas uma pessoa, então é was. She has grown old, but she's still very strong. Ela está velha, mas ainda é muito forte. Quem? A avó. Então, esse she ainda se refere à avó. Has grown old. Então, envelheceu ou está velha. Ok? Então, esse has grown. Mais para frente, a gente vai ver como que ocorre esse has grown. Mas, adiantando, ele é um present perfect. Ok? Ele é um present perfect, com um have, de verbo auxiliar, mais um particípio. O que é o particípio? É, por exemplo, nós temos o verbo falar. Se eu falo falado, o verbo comprar, comprado, o verbo comer, comido, isso é o particípio, correto? É algo totalmente concluído. Então, has grown significa, quando você junta o have mais o particípio de um verbo, você tem um present perfect. É algo totalmente concluído. Então, she has grown old. Ela envelheceu. Ou ela está velha. Percebam que aqui é has e é o verbo have. Ali estava have, ó, aqui em cima. Por quê? Aqui eu tenho I. Então, para I é have. Mas aqui embaixo eu tenho she. Então, she has e não she have no presente. Alright, vamos adiante. But she's still very strong. Mas ela ainda está, ou ainda é, muito forte. Strong é forte. Percebam aqui o uso de ainda, still. E o verbo to be para she. Lembrando que he, she, it é is o verbo to be, porque é singular. Agora a próxima frase. She cooks the best food. She cooks the best food. Ela cozinha a melhor comida. Ela cozinha a melhor comida. Então percebam que o verbo cook aqui terminou com S. Por quê? Porque eu tenho she. Para he, she, it, o verbo termina em S. Então, cooks. The best food. A melhor. Então, aqui nós temos um comparativo. Quando eu falo o melhor, o maior, nós temos um comparativo superlativo. Quando nós estamos comparando algo com todos os outros. Então, de todas as comidas, a da avó é a melhor. Então, the best. Food, comida. Vamos adiante. My family is very important to me. Vejamos aqui outra vez a ocorrência do possessive adjective, my, ou seja, meu, minha família. Is. Por que eu estou usando is aqui? Porque eu estou falando apenas de um elemento. Qual que é o elemento? My family, minha família. Very important to me, muito importante para mim. Então, esse to é para mim. Nós vimos o I, que é eu, nós vimos o my, que é meu, e vimos o me, que é me, para mim, me. Vamos para a próxima frase. We do lots of things together. Nós fazemos muitas coisas juntos. Então, we é nós. O do é fazer.
Aqui outra vez, do é fazer, é verbo. Então, se tivesse aqui no lugar de we, tivesse he, eu teria que colocar does. Por quê? Porque no presente os verbos recebem S no final. Aqui no caso é um verbo terminado em O. Então, quando ele termina em O, eu tenho que colocar ES. Então ficaria does. We does. D-O-E-S. Mas nós não temos he aqui, nós temos we. Então, we do. Nós fazemos. Lots. Muitas. Muitas. Things. Coisas. Então, muitas coisas. Together. Juntos. Nós fazemos muitas coisas juntos. My brothers and I like to go on long walks in the mountains. Ok, mais uma vez nós vemos a ocorrência de my, que significa meu. Brothers é o plural de brother, então irmãos. Veja aqui que o plural é regular, ou seja, ele é feito com apenas o S. Eu gosto. Então, meus irmãos e eu gostamos de fazer ou de ir em longas caminhadas. Então, on é em. Longas caminhadas, long walks, in the mountains, nas montanhas. Próxima frase. My sister likes to cook with my grandmother. Minha irmã gosta de cozinhar com a minha avó. Então percebamos que foi utilizado mais uma vez o S no verbo, o verbo like, que é o verbo gostar. Por que disso? Porque eu estou falando de my sister. My sister é minha irmã, portanto é she. She, ela. Percebam que aqui é to cook, cozinhar. É diferente de ela cozinha. Aqui é cozinhar, então o verbo está no infinitivo. Quando eu tenho um verbo no infinitivo no meio da frase, eu tenho que colocar o to junto, que daí fica to cook. With my grandmother. Com, essa palavrinha aqui, with, significa com. Minha avó. Próxima frase. On the weekends, we all play board games together. Nos finais de semana, nós todos jogamos jogos de tabuleiro juntos. Ok, on the weekends é aos finais de semana. End significa final. Week, semana. Então, final de semana, weekend. Plural, weekends. We all play. Por que aqui está play? Porque é o verbo jogar conjugado para we. Ok? Se fosse he, she, it, teria que ter um S aqui no final, né? Mas não é he, she, it. Então fica play. Board games, jogos de tabuleiro. Together, juntos. We laugh and always have a good time. Nós rimos e sempre temos ótimos momentos. Ótimos momentos, good time. We laugh. Nós rimos. Nós rimos no presente, nós damos risadas. Então, aqui no caso, se fosse he, she, it, seria he laughs, she laughs, it laughs. Então, teria que colocar um S no final, porque he, she, it recebe S. Mas não é o caso. Nós temos o I. Always aparece muito no inglês. Always é frequência, sempre. Algo que acontece sempre. Have. Por que é have e não has? Porque a pessoa aqui é we, ok? Então, we have. He has. She has, it has. Mas we have a good time. Bons momentos. I love my family very much. Eu amo a minha família muito, ok? Very much. Em inglês acontece muito isso, essa estrutura. Very much é muito, muito, muito. Mas a intensidade é muito. Em inglês a gente faz isso. Thank you very much. Muito obrigado. Então, I love my family. Por que aqui está love e não loves? Porque o sujeito é I. Então, quando eu tenho o sujeito I, eu vou colocar love. Se fosse he, she, it, he loves, she loves, it loves. Mas aqui eu tenho I. Então, I love. Eu amo minha família muito. Ou seja, eu amo muito a minha família. Terceira parte, pronúncia. Eu irei pronunciar as frases e vocês repitam após a minha pronúncia. My wonderful family. My wonderful family. I live in a house near the mountains.
I live in a house near the mountains. I have 2 brothers and 1 sister. I have 2 brothers and 1 sister. And I was born last. And I was born last. My father teaches mathematics. My father teaches mathematics. And my mother is a nurse at a big hospital. And my mother is a nurse at a big hospital. My brothers are very smart and work hard in school. My brothers are very smart and work hard in school. My sister is a nervous girl. My sister is a nervous girl. But she is very kind. But she is very kind. My grandmother also lives with us. My grandmother also lives with us. She came from Italy when I was 2 years old. She came from Italy when I was 2 years old. She has grown old. She has grown old. But she's still very strong. But she's still very strong. She cooks the best food. She cooks the best food. My family is very important to me. My family is very important to me. We do lots of things together. We do lots of things together. My brothers and I like to go on long walks in the mountains. My brothers and I like to go on long walks in the mountains. My sister likes to cook with my grandmother. My sister likes to cook with my grandmother. On the weekends, we all play board games together. On the weekends, we all play board games together. We laugh and always have a good time. We laugh and always have a good time. I love my family very much. I love my family very much. Quarta parte, segunda leitura. My wonderful family. I live in a house near the mountains. I have 2 brothers and 1 sister, and I was born last. My father teaches mathematics, and my mother is a nurse at a big hospital. My brothers are very smart and work hard in school. My sister is a nervous girl, but she is very kind. My grandmother also lives with us. She came from Italy when I was 2 years old. She has grown old, but she's still very strong. She cooks the best food. My family is very important to me. We do lots of things together. My brothers and I like
to go on long walks in the mountains. My sister likes to cook with my grandmother. On the weekends, we all play board games together. We laugh and always have a good time. I love my family very much. Quinta parte. Exercícios. Primeiro exercício. Fill in the blanks with the correct form of the verb to be. Então, preencha os espaços em branco com a forma correta do verbo to be, que é o verbo ser e estar. Então, eu sou, I am. Você é, you are. Ou você está. Então, esse é o verbo to be, ser e estar. Letra A. My grandmother Italian. My grandmother. Minha avó. Então, a minha avó é uma mulher, então é ela. Para ela, então, eu vou colocar is. She is. My grandmother is Italian. Lembrando que a regra geral é a seguinte. O verbo to be para o singular é is e para o plural é are. No entanto, há duas exceções, ok? Eu vou falar das exceções mais para frente. Letra B. My brothers smart. My brothers. Então, eu estou falando de my brothers. Qual é a pessoa? They. Eles, né? Eles, os meus irmãos. Então, qual que vai ser o verbo aqui? Vai ser o are. My brothers are smart. Meus irmãos são inteligentes ou são espertos. Letra C. I, Brazilian. Olha, aqui vem a primeira exceção. Eu falei que existem duas formas para o verbo to be, is e are. No entanto, no caso do I, é uma exceção. O verbo to be para o I no presente é am. I am Brazilian. Letra D. My father, a teacher. De quem que eu estou falando? Do meu pai, my father. Então, meu pai é he, ele, um homem. Para he vai ser qual? Is. Então, he is a teacher. My father is a teacher. Meu pai é professor. Letra E. My dog barks a lot. It's noisy. Eu estou falando de quem? Estou falando de my dog. My dog é meu cachorro. Então, se é um animal, se é um objeto, se é um fenômeno da natureza, eu emprego it. O verbo to be para it é is, assim como he e she. Então, it's noise, it's noisy. Letra F. You all tired. Quando ocorre you all, nós já podemos fazer ideia de que seja mais de uma pessoa. Porque all é todos. Então, vocês todos. Então, vocês. Aqui é o plural. Já que no inglês, você e vocês não tem diferença. Ó, esses dois aqui são diferentes, mas ao mesmo tempo são iguais. São diferentes no significado, mas são iguais na escrita e na pronúncia. Então, you all tired. Então, nós sabemos aqui que vai ser plural. No inglês, no entanto, há uma exceção aqui no caso. O you, tanto no plural quanto no singular, o verbo to be para ele vai ser are. Então, aqui, you all are tired. Vocês todos estão cansados. Letra G. We, friends. Ok, we é plural. O plural do verbo to be é are. Então, colocamos aqui are. We are friends. Nós somos amigos. Agora o H. You, my neighbor. Aqui não tem o all. Para eu saber se é plural ou singular, eu preciso do contexto. Digamos aqui no caso que seja singular, já que aqui está no plural. No entanto, não faz diferença, porque como eu disse, para as duas formas vai ser a mesma coisa. Então, you are my neighbor. Você é o meu vizinho ou a minha vizinha. Próximo exercício. Fill in the blanks with the proper possessive adjectives. Então, preencha os espaços em branco com os adjetivos de posse apropriados. Então, proper é apropriado. Possessive adjectives é aquele my, your, his, her e assim por diante. Vamos ver aqui. Letra A. I like your sister. Name is Manny.
Então, de quem que a gente está falando? De she. Quem é o she? A irmã, sister. Então, qual que vai ser o possessive adjective aqui no caso? Vai ser her. I like your sister. Her name is Manny. Então, eu gosto da sua irmã. O nome dela é Manny. Letra B. Those are my brothers. Names are Frederick and John. De quem nós estamos falando? Dos my brothers, dos meus irmãos. Então, they. Qual que é o possessive adjective para they? É their. Their names are Frederick and John. Esses são os meus irmãos. Os nomes deles são Frederick and John. Letra C. I am a student. Now I go to school. De quem nós estamos falando? De I. Qual que é o possessive adjective de I? Nós vimos bastante lá no texto. É o my. I am a student. Now I go to my school. Eu sou estudante, agora eu vou para a minha escola. Então, my school, minha escola. Letra D. His own little puppy sick. Fur is falling. De quem nós estamos falando? His own little puppy. Ou seja, o filhote de cachorro, puppy é filhotinho de cachorro, da tia dele. Então, little puppy, filhotinho, da tia dele. Está doente. Fur is falling. Então, o pelo dele está caindo. Então, qual que é o possessive adjective para it? É its. Its fur is falling. O pelo dele está caindo. Letra E. Our uncle's dead and the car is lost. De quem que nós estamos falando? De he, que é o uncle. Ok? Uncle é tio. Então, nosso tio está morto e o carro dele está perdido. Então, como que vai ser dele? É his. Our uncle is dead and his car is lost. Nosso tio está morto e o carro dele está perdido. Letra F. Her name is Joanne. What about name? Então, nós temos aqui para quem que nós vamos perguntar? Para you. Então, qual que é o possessive adjective para you? É your. What about your name? Então, o nome dela é Joanne. E o seu? E o seu nome? Letra G. Do you know where is board game? Ok, de quem que nós estamos falando? Nós estamos falando de we. Então, qual que é o possessive adjective para we? É or. Do you know where is our board game? Você sabe onde está o nosso jogo de tabuleiro? Board game, jogo de tabuleiro. Letra H. She knows you all. Names are Jean and Jake. De quem nós estamos falando? De you outra vez. E assim como nesse aqui, vai ser o mesmíssimo possessive adjective, porque o you não muda no inglês. Tanto você quanto vocês se escreve da mesma forma. Só o contexto vai te falar se é você ou vocês. Então, she knows you all. Ela conhece todos vocês. Então, qual que é o possessive adjective de you? É your. Your names are Jean and Jake. Seus nomes são Jean e Jake. Terceiro exercício. Fill in the blanks with the correct form of the verbs. Preencha os espaços em brancos com a forma correta dos verbos que aparecem aqui entre parênteses. Então, letra A. I, your sister. O verbo é like. O I não muda nada. Então, I like your sister. No presente, você não muda, você só coloca o verbo ali. I like your sister. Eu gosto da sua irmã. Letra B. You ice cream. O you também não muda nada. You like ice cream. Você gosta de sorvete. Letra C. She soccer. Também o verbo like. Ah, agora aqui vai mudar.
She likes soccer. She likes. Então eu tenho que colocar um S no final, porque já termina com E, só acrescentar o S. She likes soccer. Ela gosta de futebol. Letra D. He biology. Qual que é o verbo teach? Verbo teach é o verbo ensinar. Termina com CH e é he. Eu estou falando de he. He, she, it. O que eu faço? Coloco S no final. No entanto, aqui o verbo termina com CH. Portanto, eu vou ter que colocar ES. He teaches biology. Vejamos agora a letra E. We English. Então, nós temos o mesmo verbo teach. Agora é we, não é mais he. Então, o que eu faço? Só coloco o verbo. We teach English. Ok? Não precisa colocar ES, porque eu só coloco ES ou S para he, she, it. Próximo, F, it. Ó, então, já sei que eu vou ter que mudar o verbo, porque eu estou fazendo exercícios no presente. It very fast. Go. O verbo go termina com O. Então, it goes very fast. Então, vai muito rápido. O que vai muito rápido? Um carro ou qualquer outra coisa que corra. It goes very fast. Ok? Então, eu tenho que acrescentar ES quando termina com O. Letra G. They very slow. Ó, outra vez nós temos o go, mas agora não é he, she, it, é they. Então, como é que vai ficar? They go very slow. Eles vão muito devagar. Letra H. The airplane very high. Então, o avião muito alto. Qual que é o verbo? Fly. Então, o verbo fly, como é que fica? Nós estamos falando de airplane, ou seja, it, uma coisa, um objeto. Então, vai ficar flies. Eu tiro o Y, coloco IES. Por quê? Porque é um verbo terminado em Y e antes do Y eu tenho uma consoante, que é o L. Então, eu tenho que tirar o Y, colocar IES. Letra I. The airplanes above the clouds. Outra vez, mas agora está no plural. Os aviões acima das nuvens. O verbo é o mesmo. Agora, no entanto, eu estou falando de aviões. Eu não estou mais falando de o avião. Eu estou falando de os aviões. Então, como é que vai ficar? Eu não coloco IES. Eu deixo como está. The airplanes fly above the clouds. Os aviões voam acima das nuvens. J. My aunt the guitar. Minha tia o violão. Qual que é o verbo? Play. Também termina com Y. E eu estou falando de my aunt, ou seja, she. Então eu sei que eu vou ter que mudar o verbo. O que acontece aqui nesse caso? Play termina com Y. No entanto, antes do Y nós temos uma vogal. Então o que eu faço? Eu coloco só o S, ok? Só o S, então vai ficar My aunt plays the guitar. Não tiro o Y igual eu fiz aqui em cima, porque aqui antes tinha uma consoante. Letra K. Your nephews the drums. Os seus sobrinhos a bateria. Então, o verbo aqui é play também. Agora eu estou falando de your nephews, ou seja, plural. No plural, o que eu faço com o verbo? Nada. Eu só coloco o verbo aqui. Então, your nephews play the drums. Ok? Os seus sobrinhos tocam a bateria. Quarto exercício. Match the expressions to its meaning in Portuguese. Combine as expressões aos seus significados em português. Letra A. I was born. Letra B. She has grown old. Letra C. Near the hills. Letra D. At the laundry. Letra E. On the weekends. E letra F. From Japan. Vamos ver o que nós temos aqui do outro lado. Primeiro, perto das colinas. Segundo, na lavanderia. Terceiro, aos finais de semana. Quarto, eu nasci. Quinto, ela está velha.
e sexto, do Japão. Então, são todas expressões que nós vimos lá no texto. I was born. I was born combina com eu nasci. Então, quarto. She has grown old. She has grown old. Ela está velha. Então, também está lá no texto. Quem está velha? A avó. Near the hills. Lá no texto tem o near, né? Mas só que era near the mountains. Aqui é near the hills. Então, é próximo às colinas, ou perto das colinas. Letra D. At the laundry. Quando nós lemos o texto, eu disse que at é uma preposição de lugar ou tempo. Então, at the laundry. Então, na lavanderia. É lugar aqui. Laundry é lavanderia em inglês. Letra E. On the weekends. On the weekends. Então, lá no texto nós vimos que weekends são fins de semana. Então, on the weekends, aos finais de semana. Então, combina com o 3. O último, from Japan. Então, do Japão. Porque from é desde alguém que veio de algum lugar. Certo? Que o destino inicial era tal e o final é outro destino. Então, from Japan, do Japão. I am from Brazil. Eu sou do Brasil. Eu vim do Brasil. Eu sou brasileiro. Então, por hoje é isso, pessoal. Olá pessoal, aqui é o Teacher Flávio e eu estou passando aqui para lembrá-los de fazer os exercícios da plataforma. É muito importante fazer os exercícios e pesquisar na internet para assimilar o conteúdo e não se esquecer daquilo que foi estudado. Caso você tenha ficado com alguma dúvida, entre em contato comigo pelo WhatsApp, pelo direct do Instagram ou envie um e-mail. Have a nice time and good studies.